amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, a nossa aula de número 23 do estudo do livro Conflitos Existenciais, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Estamos hoje começando as nossas reflexões com base no que Joana propõe no seu capítulo 11, que tem o título Neurastenia. A neurastenia é um transtorno que acompanha, às vezes, a pessoa e que afeta principalmente o seu sistema nervoso, apresentando vários sintomas, como dores de cabeça, cansaço, irritação, mudanças de humor e assim por diante. E aí nós vamos detalhar, com base aqui no que Joana propõe, nos guiando por ela, no, na psicogênese, na origem da neurastenia na nossa vida cotidiana. E ela começa afirmando que a neurastenia anteriormente era conhecida como a debilidade dos nervos, né? E passou a fazer parte dos estudos psiquiátricos a partir do Dr. Beard, quando no ano de 1879, né, ele fez várias considerações sobre o assunto. E logo depois, em 1894, um outro estudioso do assunto, Miller, apresenta também um estudo bem elaborado do assunto, apesar de bem resumido, bem sintético, sobre essa síndrome que é muito perturbadora. Então, a gente vê que a coisa já começou há séculos passados, né? E ainda no século XIX, Joana vai informar que um outro estudioso, Mitchell, definiu a neurastenia como sendo um extremo cansaço de qualquer natureza, seja físico, emocional ou mental. E isso é responsável, portanto, pelo desencadeamento do transtorno neurótico. Então, vivia-se, de uma certa forma, um período de estudos intensos sobre a histeria. E aí nós vamos ver Freud se debruçando sobre o tema, Charcot, Pierre Janet e outros mais, buscando entender a sintomatologia e as possíveis causas para esse transtorno, e destacando-se aqui o estudo da histeria, havendo, portanto, merecido principalmente de Pierre Janet e mais outros estudiosos, né, associá-la, bem como os seus efeitos, a uma questão de disfunção orgânica e geradora do processo de conversão, já que muitas vezes nesses estudos se observava que a pessoa somatizava no corpo, principalmente, né, mostrando assim os efeitos dessa distonia neurótica. Mas à medida que os conhecimentos foram avançando, as pesquisas foram se ampliando na área do estudo dos transtornos neuróticos, psicóticos, e quando também os estudos da bioquímica possibilitou serem entendidos em maior profundidade a questão, eliminou-se a possibilidade de que substâncias apenas fossem responsáveis pela irrupção da neurastenia. É quando então passa-se a considerar com mais propriedade a neurastenia e as organoneuroses, como eles chamavam, como enfermidades de adaptação. Portanto, eram alterações do mecanismo normal de adaptabilidade da pessoa dentro do meio no qual, porventura, estivesse inserido.
Mas é importante a gente observar que cuidadosas observações, como as de Cannon, constataram um aumento, né, da secreção de adrenalina sobre a atividade muscular, provocando assim, pelo seu alto volume, né, a combustão do glicogênio e produzindo, consequentemente, a diminuição do nível de glicose no sangue, afetando, portanto, o sistema neurovegetativo. Dessa forma, acredita-se que a neurastenia resulte de uma espécie de fuga da realidade. Nós poderíamos pensar aqui como sendo um mecanismo de defesa usado pela pessoa para ela não encarar a realidade na qual porventura se encontre, por ser muito difícil de ser elaborada, por ser muito sofrida, né? E de uma certa forma é uma espécie de desculpa, né? Uma desculpa, digamos assim, inconsciente do paciente em relação ao que enfrenta, principalmente seus fracassos pessoais e toda aquela realidade de natureza perturbadora na sua vida. Sem o que a pessoa, às vezes, não consegue sobreviver. Dessa forma, ocorre, então, uma perda, né? Quando a pessoa sofre dessa síndrome, um interesse pelos acontecimentos, uma desmotivação para realizações enobrecedoras, né, por a pessoa estar ter diminuída ou destituída da sua autoestima e da coragem para poder enfrentar as crises existenciais, os desafios existenciais, consequentemente ultrapassar os limites exigíveis, né, que esse lhe apresente. Lembrando que cada um tem uma constituição física, uma constituição psicológica, mental, e, com base nos nossos estudos, poderíamos dizer também um arcabouço espiritual. Dessa forma, não é possível, diz Joana, negar-se que a neurastenia vincula-se muito aos processos organoneuróticos, em face principalmente da presença intensa aí da ansiedade e que é liberada através do corpo mediante a utilização do seu sistema vago simpático. Já por outro lado, outros autores descrevem o transtorno neurastênico como estando mais próximo da histeria, e quanto que outros preferem caracterizá-lo como uma expressão, digamos, depressiva, com manifestações maníacas e com uma tendência ao desenvolvimento da esquizofrenia. Vejamos bem, Joana vai lembrar-nos que na sua origem da neurastenia, né, o cansaço demasiado vai exercer um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, tá? Por produzir fadiga na pessoa e que poderia ser transitória, porque todos nós estamos sujeitos a esses processos de cansaço e de um ligeiro esgotamento, onde a gente busca, então, uma reclusão, um descanso e o devido refazimento, né? Por isso, poderia ser normal e transitória se não fosse a continuidade e a permanência das causas, né, da fadiga, tornando-se assim um problema de ordem, uma questão de ordem patológica, né, provocando dessa forma esse esgotamento nervoso decorrente justamente da estafa, já que o repouso, depois de um certo tempo, não logra restabelecer
o equilíbrio físico, o equilíbrio somático. É preciso um largo tempo, daí a importância da ajuda médica para a devida reposição das forças e o controle, digamos assim, dos seus nervos. E é nesse estágio que a pessoa se encontra que vai se apresentar, então, a irritabilidade, o mau humor, né, o pessimismo, caracterizando a presença da neurastenia. Daí é importante a gente considerar essas consequências da neurastenia e também nos auto-observarmos, né? É lógico que quando ela cita irritabilidade, mudança de humor, pessimismo, pode ter outras causas. Daí a importância, quando a gente se percebe com esse quadro, a gente buscar profissionais da área da saúde que nos ajudem. E as duas áreas específicas para isto é o psiquiatra ou o neurologista, que é bom, então, a pessoa fazer uma verificação para ver, descartar outras possíveis causas, né, principalmente de ordem orgânica, e, se for o caso, estabelecer o diagnóstico para ver como poderá ser devidamente tratado. Então, na pessoa que é neurastênica, às vezes ela tem uma constituição física que a predispõe a, a essas situações. Lembrando, mais uma vez, conforme a gente vem vendo em nossos estudos, que muitas vezes, quando nós reencarnamos, nós já trazemos conosco as marcas, digamos assim, genéticas, e trazemos essas marcas em nosso corpo para que elas se apresente a problemática, no caso, numa determinada faixa etária, e é lógico que aí nós vamos ter os contributos, né, da genética e os contributos ambientais para o desenvolvimento do transtorno neurastênico. Porque quando você analisa essas questões, você não pode simplesmente dizer o que causa isto é aquilo e pronto. Não, é a genética. Não, não é só a genética, né? São os fatores ambientais da vida da pessoa. E basta a gente lembrar que hoje, mais do que nunca, né? Sempre houve a estafa, o cansaço, os trabalhos estafantes e assim por diante. Mas hoje, mais do que nunca, a gente vive um período de rapidez na área do pensamento, onde o trabalho às vezes é estafante, é cansativo, é repetitivo e assim por diante. E muitas vezes a gente está fazendo aquilo que a gente não ama fazer, não gosta de fazer, e é comum a pessoa então se deparar dentro do quadro neurastênico, que pode, inclusive, levá-lo, em função dessa constância, aos estados cada vez mais ansiosos, porque a ansiedade vai estar presente, assim como também a própria depressão. Então, não se trata somente, lembra Joana, de um excesso de atividade, mas é a forma como o trabalho é desenvolvido, as motivações que o promove, das compensações, inclusive, que ele proporciona. É, vê se vocês concordam comigo. Eu gosto de pensar assim: não importa muito tanto assim o que você está fazendo, é como você faz, como você lida com a questão, tá? Porque se você busca criar uma revolta dentro de si porque está fazendo aquilo e não gostaria de estar fazendo aquele trabalho, por exemplo, você tem que fazer todo o esforço para mudá-lo. E se não conseguir mudar, adaptar-se. Por isso, a neurastenia é considerado uma dificuldade de adaptabilidade da pessoa à situação de vida. E como se adaptar? Buscar encarar aquela realidade. Você tem que fazer aquilo para sobreviver, para ter seu dinheiro, para ter sua manutenção, sua sustentação. Então, você não precisa acrescentar o sofrimento
digamos dessa forma, de ficar contrariado por estar fazendo aquilo. Tem que fazer, e pronto, né? Eu sei que não é tão simples assim, mas é uma questão de disciplina mental para fazer o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente gostaria de estar fazendo outra coisa, mas é possível fazer essa outra coisa? É. Então você corre atrás, é um sonho, né? É um ideal que você tem. E onde você está hoje é um caminho para você chegar até lá. E não precisa, consequentemente, acrescentar sofrimento pelo desconforto de estar fazendo o que faz. É por isso que, naquele período, você vai fazer o que precisa ser feito. E no tempo livre, você vai fazer aquilo que você gosta de fazer. Já conheci várias pessoas que trabalhava em determinadas áreas, né, as mais diversas, e você ama o que você faz? Não, mas é o meu sustento, é onde eu retiro os recursos de que eu preciso para a minha sobrevivência, para o meu lazer, para a educação dos meus filhos, e por aí vai. E nas horas vagas eu tenho um hobby, e aí a pessoa faz o que gosta de fazer. Então, de uma certa forma, compensa, né? Você passar uma boa parte do tempo e da vida trabalhando em algo que não seja inteiramente agradável, mas que você se adapta para fazer o que precisa ser feito. E isso é interessante a gente olhar assim, porque muitas vezes a gente traz sonhos, traz ideais, mas por vários fatores, às vezes a gente não consegue concretizar esses sonhos, não consegue chegar a esses ideais, né? O, o falta de condições de conhecimento da nossa parte, por falta de motivação, de trabalho mesmo da nossa parte, ou às vezes nós podemos estar em curso numa necessidade de aprendermos a valorizar aquilo que tanto nós aspiramos, tanto nós queremos e fazemos de tudo, mas nós não conseguimos chegar lá. E é interessante aqui a gente observar que isso não é acomodação, é a adaptação à realidade. Porque acomodar-se é você dizer, ó, é assim mesmo, não tem o que fazer, e pronto, você continua sofrendo do mesmo jeito. E na adaptação, não, você tem uma percepção diferente, né? Me chamou muita atenção o filme Gladiador, logo no seu início, quando o general pergunta ao escravo Cícero, se eu não me engano, né, se ele gostava do que ele fazia. Ele diz: Não, eu sou escravo, não tenho a minha liberdade. Na maior parte do tempo eu faço o que eu tenho que fazer. E no meu tempo livre eu faço o que eu gosto de fazer. Eu acho fantástica essa frase, porque espelha bem essa realidade com que você encara a vida e faz com que ela se torne mais leve, mais tranquila, e você se adapta a essa realidade. É, então veja que não é somente a questão do excesso, repetindo, de atividade, né, provocando a estafa, a fadiga. É a forma que você desenvolve o trabalho que te leva muitas vezes a isto, e não o trabalho em si mesmo. Então, às vezes também pode defluir de frustrações que a pessoa traz consigo e que se ocultam no seu inconsciente e leva a pessoa a fazer esforços exagerados para fazer aquilo que tem que ser feito. Outras vezes são a culpa que a pessoa traz consigo, decorrente da insatisfação, da necessidade de autorrealização, que não consegue levar a efeito, mas destituída, consequentemente, de autoconfiança em relação ao seu êxito, ou da imposição, às vezes, exibicionista de querer aparecer, como também da timidez que necessita de proteção, mesmo que seja completamente inconsciente. Então, são várias e várias possibilidades. Quando o móvel do trabalho é idealista e planificador, os estímulos emocionais diluem, consequentemente, a estafa que, porventura, a pessoa sinta, renovando, portanto,
as suas energias, as suas forças. E aí a gente vê como é importante aqueles momentos, né, do relaxamento, para a pessoa então refazer, se reorganizar, se repor as energias para dar continuidade à luta, porque muitas vezes o trabalho é estafante porque é rotineiro. E a rotina, normalmente, né, como já afirmava Rolomé em suas obras, ou afirmava em suas obras, né, é desgastante, né, e faz a pessoa entrar, às vezes, num processo neurastênico. E, com isso, desarticula, consequentemente, os equipamentos do seu sistema vago vegetativo, provocando, assim, o que é nominado como neurastenia. E na nosologia, a nosologia é um termo usado na medicina, que é a classificação das doenças. Então, na nosologia, segundo Joana, a nosologia da neurastenia, a ansiedade é responsável pela incompletude do paciente que trabalha com afinco, com afã, e mesmo quando em repouso, ele permanece numa agitação constante, acreditando-se que está defraudando o tempo e, consequentemente, tem uma conduta, às vezes, um tanto irresponsável. Por isso, estudos cuidadosos revelaram a ação intensa da adrenalina, né? Secretada pelas glândulas suprarrenais, como sendo desencadeadora de distúrbios glicêmicos que poderiam apresentar-se em uma síndrome neurastênica. Então, a gente vê que existe uma causa biológica, existe uma causa também de ordem emocional, né? E às vezes aquela questão da própria constituição do indivíduo, mais a presença no seu inconsciente mais profundo da culpa de situações desta vida ou até mesmo de outras vidas, provocando essa baixa autoestima e a incapacidade de lograr a sua autorrealização. E ela vai lembrar, como lembra em todos os outros transtornos, todos os outros problemas até aqui estudados, que o espírito, né, a alma, e não o corpo, é o responsável pelo distúrbio. Mesmo que apresente uma, uma necessidade biológica, um desequilíbrio biológico, mas o desequilíbrio em si mesmo vem da alma do indivíduo, tá? Do ser imortal que se é, e que na reencarnação vai se apresentar com as suas necessidades evolutivas, com as suas necessidades de reparação com relação ao seu passado em termos de reencarnações anteriores, ou até mesmo do seu passado em termos da existência atual, pelo acúmulo de culpas, né, em função de escolhas mal feitas e assim por diante. O fato é que o que atinge a um pode não atingir outra pessoa, porque cada um vai ter uma forma de lidar com a questão, e principalmente se a pessoa tem uma rede de apoio bacana, seja no trabalho, seja em casa, na família, né, no meio social, ajuda bastante, tá? Ou quando a pessoa desenvolve mecanismos para que possa encontrar a descarga necessária para essa energia em distonia que vai se acumulando através do tempo. Daí porque o distúrbio se apresenta em função, às vezes, da culpa decorrente da ociosidade ou da extorsão até mesmo de outras vidas em existências passadas, e agora gerando os processos de recuperação através desse refazimento que se faz muito, muito doloroso. O fato é que a instabilidade emocional, em forma inclusive de labilidade, como ela
como ela diz, né, impele ao trabalho de uma certa forma descontrolado que vai atormentar a pessoa. Quando ela fala de labilidade, a gente lembra os principais sintomas da labilidade, que significa, às vezes, o que se apresenta como aquelas mudanças repentinas de humor, onde a pessoa está muito alegre, de repente está muito triste, ri muito, e daqui a pouco do nada, aí passa a chorar, as explosões, né, de raiva sem um motivo aparente, né? Esse choro ou esse riso, de uma certa forma descontrolada, uma tristeza às vezes excessiva e que aparece de repente e sempre sem uma explicação plausível, ou ainda o apego ou desapego exagerado às pessoas, né? Então veja que são características que a gente para, observa, ok? Porque eu vejo assim, tudo isso faz parte da nossa existência, da nossa vida. A questão não é, às vezes, você ter momentos assim de muito riso e depois entristecer. A questão é a continuidade, né, dessa variação de humor por um tempo determinado, onde vai apresentar, então, uma questão de ordem patológica. O fato é que a instabilidade emocional da pessoa vai demonstrar que algo não está bem e que precisa ser observado para poder, então, se cuidar. As consequências, portanto, da neurastenia, elas são completamente destrutivas quando instalada e quando não tratadas com a devida eficiência, porque ela vai tornar-se crônica, continuada. E carrega-se, assim, um vasto contingente de conflitos, né, que estão ali embutidos, escondidos, né, principalmente aqueles que são derivados da insatisfação. Daí é importante a gente fazer aquela parada para dar uma meditada, se a gente tem vários desses sintomas aqui apontados, apresentados, e nos questionarmos, né? Eu estou insatisfeito, mas insatisfeito com o quê? Por quê? Como? O que pode ser mudado? O que pode ser transformado? Né? E se a gente tem a dificuldade de, porventura, sair desses estados, a gente buscar, né, um neurologista, um psiquiatra, para ouvir uma opinião profissional do que acontece com a gente, como eu disse anteriormente, para se estabelecer o devido diagnóstico, para que a gente possa ter o auxílio, inclusive medicamentoso, né, com mais o auxílio da psicoterapia psicológica e mais a psicoterapia espiritual, né, já que estamos falando de espiritismo, que nós vamos ver no nosso segundo bloco, no próximo encontro, quando a gente vai ver esse desenvolvimento da neurastenia e as propostas trazidas por Joana de Ângeles para que a gente possa, então, vencer esse transtorno, tá? Liberando-nos assim, do transtorno neurastênico. Muita paz para todos. E até o próximo encontro.